Olá, pessoal. Como vão vocês? Bom, continuando aqui nossos estudos sobre a estabilidade das moléculas, tá? Nós estamos falando aí sobre geometria molecular, polaridade, ligações intermoleculares. E a gente vamos continuar aqui com a resolução do LDA, tá? Justamente dessa parte, a partir do exercício 21, porque nos vídeos anteriores a gente resolveu até o exercício 20, tá? Então, vamos começar aqui com a resolução aí do exercício 21, da parte de estabilidade das moléculas, a partir da página 24. Bom, aí a gente aqui vamos aplicar os conceitos, obviamente, aprendidos aí no decorrer dessas semanas que a gente está trabalhando com esse conteúdo. A 21. A geometria molecular é uma importante ferramenta para identificar as propriedades das substâncias moleculares. Relacione corretamente as moléculas com suas respectivas geometrias. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Nós temos aqui, de um lado, as geometrias disponíveis e as moléculas. Então, nós vamos analisar molécula por molécula para poder tentar identificar que tipo de geometria que ela possui. Bom, o SO3, tá, que é o trióxido de enxofre, a gente tem que pensar em quantas nuvens eletrônicas estão ligadas e quantas nuvens eletrônicas não vão estar ligadas. Aí você pode recorrer à tabelinha da página... Isso aí na apostila, tá? Você pode recorrer à tabelinha da página 46, tá? Porque lá ela vai te dar mais ou menos a quantidade de ligações e a sua respectiva geometria, tá? Bom, o SO3, nós temos aí três nuvens eletrônicas, né, envolvendo a ligação, porque nós temos três átomos de oxigênio e um enxofre. Então, nós temos três nuvens eletrônicas de ligação. Dessas três, todas elas possuem ligação, né, todas elas estão em ligação, e vai ter nenhum átomo não ligante, nesse caso aqui, tá? Então, como a gente tem três nuvens eletrônicas, nós vamos definir essa ligação aqui como trigonal plana, tá? A trigonal plana é a número 3. O NH3, que é a molécula de amônia, nós vamos ter três nuvens eletrônicas de elétrons ligantes, tá? Só que no nitrogênio ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Se três estão ligados, nós temos 2 elétrons ali sem ligação. Esses elétrons sem ligação, então, vai formar um par não ligante, conferindo a ele, então, uma geometria piramidal, tá? O CO2, no caso, ela vai ter 2 pares de elétrons, tá? Cada molécula aqui do oxigênio está compartilhando 2 elétrons com carbono. Então, vai ser linear, porque não tem elétron desemparelhado, tá? Então, vai ser A1 no caso. O SO2, ele é bem parecido com o SO3. O SO2 é o dióxido de enxofre. Como nós só temos 2 nuvens eletrônicas aí atuando no SO2 de ligantes, porém a gente vai ter 4 pares aí de elétrons no total, vai conferir a ela uma geometria angular, tá? E para finalizar o CH4, nós temos 4 pares de elétrons, todos ligantes, por causa da presença de 4 hidrogênios, tá? E aí todo mundo está no seu octeto completo, sem elétrons não ligantes. Então a gente vai ter a geometria tetaédrica, tá? Todas essas geometrias estão na tabela da página 46. Então você analisa a quantidade de elétrons que você vai ter ligado, vai ter que analisar se tem pares que não vão estar ligados, tá? Para saber se, que a gente também pode chamar de pares isolados, né? Que tipo de geometria que a gente vai dar. Bom, vamos ao exercício 22.
O exercício 22, ele fala assim, de acordo com a distribuição eletrônica dos átomos dos seguintes elementos químicos, ele dá para a gente o hidrogênio, o carbono, o fósforo, o enxofre e a distribuição eletrônica. Ele vai pedir para a gente determinar as fórmulas eletrônicas e a geometria molecular para cada uma dessas combinações. Então vamos lá, né? Hidrogênio com hidrogênio. Aqui nós temos sempre que pensar, nós estamos falando de ligações covalentes aqui, tá? Em geral. Nós temos sempre que pensar em quantos elétrons cada um precisa para completar o seu octeto. No caso do hidrogênio é o dueto, né? Porque ele precisa de um elétron só para completar 2 elétrons na camada de valência e ficar estável. Cada hidrogênio possui um elétron na sua camada de valência, tá? Então o hidrogênio só vai precisar de outro hidrogênio para poder ficar estável. E aí, por isso, ele tem uma geometria linear. O fósforo, vamos para B. O carbono e o hidrogênio, tá? Já é um pouco mais complicado, porque o carbono ele precisa de 4 elétrons, né? Ó a camada de valência do carbono aqui, ó, 2 elétrons na camada 2s e 2 elétrons na camada 2p, tá? Então ele precisa de mais 4 elétrons para completar o seu octeto e ficar estável. Então, nós precisamos ligar ele com hidrogênio. Cada hidrogênio só doa 1. Então a gente vai ter que a quantidade de hidrogênios necessária aqui para completar a ligação são 4 hidrogênios, tá? Não vai ter par isolado, então a geometria vai ser tetraédrica, tá? Todos os elétrons do carbono e do hidrogênio estarão ligados. O fósforo e o hidrogênio. O fósforo, aqui, ó, a camada de valência do fósforo é 3s2, 3p3, conferindo ao fósforo 5 elétrons na camada de valência. Ele precisa de mais 3, então, se é para ligar com hidrogênio, vai precisar de 3 hidrogênios para completar a camada de valência. O que acontece, então? A gente vai ter uma geometria que pode ser parecida com a tetraédrica, porém vai ter pares de elétrons isolados, né? Um par eletrônico isolado, porque um dos pares eletrônicos do fósforo não vai fazer a ligação. Imagine aqui, ó, esses 3 elétrons aqui, ó, da camada P ligando com 3 hidrogênios, tá? Sobra esses 2 aqui, ó, sem ligação, né, que a gente chama de par isolado. Então, nós teremos uma geometria piramidal, tá? Com 3 pares ligantes e 2 pares isolados. Quer dizer, um par isolado, né? Que eu tenho o costume de falar 2 pares, mas é um par isolado. O enxofre e o hidrogênio. O enxofre, ele possui 6 elétrons na sua camada de valência, tá? Então ele precisa de mais 2 hidrogênios, no caso, 2 elétrons, para poder completar 8 elétrons na camada de valência. Agora você tira daqui, ó, 2 e 4 menos 2, porque 2 vão fazer ligação. Tá? Vai sobrar 4 elétrons, tá? Esses 4 elétrons vai formar 2 pares. Então, o átomo central ele vai ter 2 pares isolados. Esses 2 pares isolados vai conferir a eles uma geometria angular. O 23. Substâncias ozônio, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, água, cianeto de hidrogênio são exemplos que apresentam moléculas triatômicas. Dentre elas, as que apresentam a geometria linear são apenas... Ele quer saber daqui quais que apresentam geometria apenas linear. As substâncias aqui que a gente vai ter, que apresentam geometria linear, analisando aqui primeiro, para depois a gente procurar a resposta, é o HCN, tá? E o dióxido de enxofre. Por quê? As demais aqui, o ozônio e o dióxido de enxofre, eles vão ter elétrons desemparelhados, elétrons não ligantes, tá? Então, os dois aqui, tanto o ozônio quanto o enxofre, vai ter uma geometria que a gente chama de angular. Então, os únicos que têm a geometria linear é o... Desculpa, gente.
O enxofre e a água, tá? A água, o dióxido de enxofre e o ozônio são geometria angular porque possuem par de elétrons desemparelhados. O dióxido de carbono e o HCN não. Eles têm uma geometria linear, porque o HCN, o carbono aqui está fazendo 3 ligações com o nitrogênio e uma ligação com o hidrogênio aqui. E o CO2 é 2 ligações duplas entre o oxigênio e o carbono, tá? Então, a resposta certa vai ser a letra A, tá bom? Exercício 24. A grande diversidade de substâncias que existem na natureza se deve à capacidade que os átomos dos elementos químicos têm de se combinarem entre si. Por exemplo, no ar, na água, no mar, em tudo ao nosso redor, são encontradas substâncias, cada qual com sua composição. Assinale a alternativa que corresponde às ligações presentes na água, no cloreto de sódio e no oxigênio, respectivamente. Então, ele quer saber aqui que tipos de ligações químicas, né, estão presentes na água, no cloreto de sódio e no oxigênio, tá? Na água, nós temos aí a famosa ligação H2O, tá? Ver se consigo escrever aqui. H2O. A ligação H2O, ela é uma ligação covalente, porque é um elemento eletronegativo, tá? São dois elementos aí eletronegativos, né? 2 não metais também, tá? O cloreto de sódio, que é o NaCl, é um metal e um não metal, então a ligação dele é iônica. E o oxigênio é também uma ligação covalente, tá? Porque são 2 elementos eletronegativos. Também a gente pode falar que são 2 não metais, tá? Então, ligação covalente. Então, basicamente é isso. Então, nós temos uma ligação iônica e 2 ligações covalentes. A única diferença entre eles aqui, por exemplo, entre as ligações covalentes, é que a ligação da água, por ele ter 2 pares de elétrons aqui desemparelhados, não ligantes, né? A água vai ter uma geometria angular. Enquanto o oxigênio, que tem as mesmas quantidades de elétrons não ligantes, né? E possuem aí uma ligação dupla entre eles, vai conferir a eles uma ligação apolar, tá? Porque os vetores se cancelam, porque são 2 elementos eletronegativos, tá? Então eles são apolares. Então a gente vai ter aqui iônica, ele quer respectivamente. Se é respectivamente, tem que estar em ordem correta. Então a gente tem que ter covalente, iônica, covalente. Covalente, iônica, covalente, apenas a C e a D. A água, primeiro, a água é polar. Então a C está errada. Então a resposta certa aqui vai ser a D, tá, gente? Porque é covalente polar, água, iônica e covalente apolar, tá? Resposta certa aqui, nesse caso, é a resposta D. Beleza? Então é bom vocês fazerem desenho mesmo, tá? Para vocês conseguirem entender direitinho o que vai estar acontecendo. Bom, eu vou deixar o exercício 25 para o próximo vídeo, tá? Porque esse vídeo aqui já ficou um pouquinho longo demais. Então, no próximo vídeo eu continuo a partir do exercício 25. Muito obrigado e até lá.